Olá, aqui é a Helga do canal Desde a Espanha. Continuando a série de vídeos sobre as manifestações do arcebispo Carlo Maria Viganò no debate sobre o Concílio Vaticano II, trago hoje sua carta a Michael Matt, editor do The Remnant, do último dia 14 de agosto, e que foi publicada naquele jornal católico no dia 15 de agosto de 2020. Michael Matt escreveu a Monsenhor Viganò pedindo sua opinião sobre a posição de um determinado bispo americano de nome Robert Barron sobre o Concílio Vaticano II, e que Barron havia publicado em sua página web denominada Word on Fire. O escrito de Barron consta do que ele chama 12 perguntas frequentes, em inglês Frequent Asked Questions, FAQ, perguntas sobre o Concílio Vaticano II, às quais ele dá suas próprias respostas. Monsenhor Viganò responde, concentrando suas reflexões não sobre a totalidade do escrito de Barron, que ele, Monsenhor Viganò, chama Catecismo do Concílio, mas analisando unicamente as palavras de Bento XVI, que se encontram citadas pelo bispo Robert Barron logo no início da página. Monsenhor Viganò rebate, ponto por ponto e com excelente argumentação, a proposta de Bento XVI sobre a necessidade de defender o Concílio Vaticano II e ser fiel a ele, e diz ainda que essa citação de Bento XVI está em contradição com aquela hermenêutica de continuidade, segundo a qual o concílio deveria ser aceito, não como ruptura com o passado da Igreja, mas precisamente em continuidade com ele. Lembremos aqui que o já famoso termo hermenêutica da continuidade de Bento XVI encontra sua fonte no discurso do Papa Emérito aos cardeais, arcebispos, bispos e prelados superiores da Cúria Romana no dia 22 de dezembro de 2005. Sem mais dilações, passo a ler a carta de Michael Matt para Monsenhor Viganò, seguida da resposta deste àquele. Sábado 15 de agosto de 2020. Arcebispo Viganò sobre o Vaticano II e o Word on Fire do bispo Barron, escrito por Michael Matt, editor. Excelência, talvez ache isto interessante. Como sabe, o bispo Robert Barron certamente não é o pior bispo dos Estados Unidos. Eu me beneficiei de alguns de seus sermões no passado, e não quero questionar a sinceridade dele. Dito isto, considero sua recentemente publicada posição sobre o Vaticano II, como exposta com detalhes no Word on Fire, problemática em muitos níveis. Não tenho ideia de se o lançamento dessa iniciativa teve ou não algo a ver com as suas, de Monsenhor Viganò, próprias cartas recentes sobre o assunto, sobre o Concílio Vaticano II. Mas parece-me uma tentativa não tão vil de desqualificar, senão de vilipendiar, a resistência católica tradicional às novidades desastrosas e não vinculantes do Concílio Vaticano II. Fiquei curioso em saber sua reação aos argumentos enunciados pelo bispo Barron e sua equipe do Word on Fire. Se quiser compartilhá-la com nossos leitores, eu ficaria feliz em publicá-la. Deus o abençoe e Maria o guarde. Em Cristo Rede, Michael J. Matt. Então vem a resposta de Monsenhor Viganò. Caro Michael, vi o texto Catecismo sobre o Concílio, publicado por Word on Fire, e em resposta a seu pedido, estou lhe enviando uma breve reflexão. Não entrarei nos detalhes das perguntas frequentes, que me parecem mais adequadas a um manual de instruções sobre como usar uma ferramenta ou como administrar um call center. Em vez disso, vou me concentrar na passagem introdutória de Bento XVI. Abre aspas. Defender a verdadeira tradição da Igreja, hoje, significa defender o concílio. Devemos permanecer fiéis ao hoje da Igreja, não ao ontem ou ao amanhã. E este hoje da Igreja são os documentos do Vaticano II, sem reservas, que os amputam
e sem arbitrariedades que os deturpam. Fecha aspas. O Santo Padre afirma de forma apodítica que defender a verdadeira tradição da Igreja hoje significa defender o concílio e que devemos permanecer fiéis ao hoje da Igreja. Estas duas proposições, que se complementam uma à outra, não encontram apoio na tradição, já que o presente da Igreja está sempre indissoluvelmente ligado ao seu passado. A Igreja é composta de 3 dimensões: uma triunfante no céu, uma militante na terra e uma que sofre no purgatório. Essas 3 dimensões da mesma Igreja estão intimamente ligadas, e é claro que as dimensões triunfante e purgante existem em uma realidade metafísica que é meta-histórica ou metatemporal. Enquanto apenas a Igreja militante tem um hoje, uma contingência dada pela passagem do tempo, e que nada pode mudar sua essência, sua missão e, sobretudo, sua doutrina. Portanto, não há uma Igreja somente de hoje, na qual o ontem já passou irremediavelmente e o amanhã ainda não aconteceu. O que Cristo ensinou ontem, nós repetimos hoje, e seus vigários professarão amanhã. O que os mártires testemunharam ontem, nós guardamos hoje e nossos filhos confessarão amanhã. Depois, há outra proposta de Bento XVI de que devemos permanecer fiéis ao hoje da Igreja, não ao ontem ou ao amanhã. Proposta que foi adotada significativamente pelos adeptos do Vaticano II, precisamente para apagar o passado, afirmar a revolução conciliar no hoje daquela época e preparar a crise daquele amanhã em que nos encontramos agora. E os inovadores, que queriam esse concílio, realizaram-no precisamente com as reservas que amputaram o magistério ininterrupto da Igreja e a arbitrariedade que o deturpou, parafraseando as palavras de Ratzinger. Não vejo por que o que os inovadores conseguiram ontem com o Vaticano II, em detrimento da tradição, não possa aplicar-se a eles hoje. Aqueles que, em nome da pastoral, não hesitaram em demolir o edifício doutrinal, moral, litúrgico, espiritual e disciplinar da velha religião, como eles a chamam, em nome do concílio, hoje ousariam reivindicar por suas ousadas inovações aquela submissão obsequiosa e aquela defesa que não queriam aplicar aos 2000 anos de magistério infalível. E devemos mostrar apoio incondicional, não à tradição, mas ao único evento que contradisse e adulterou essa tradição. Parece-me que esta linha de raciocínio, ainda que apenas de um ponto de vista puramente lógico, não tem muita credibilidade e se limita a reafirmar essa autorreferencialidade da Igreja Conciliar, em ruptura com o ensino ininterrupto dos sumo pontífices que a precederam. Além disso, parece-me que a citação de Bento XVI também está em contradição com aquela hermenêutica de continuidade, segundo a qual o concílio deveria ser aceito não como ruptura com o passado da Igreja, mas precisamente em continuidade com ele, em continuidade com o passado da Igreja. Mas, se não há Igreja de ontem, a que se refere a continuidade da suposta hermenêutica conciliar? Esse é outro trocadilho filosófico que, infelizmente, tem mostrado sinais de fracasso desde a época em que foi formulado e que hoje é negado desde o trono mais alto. Podemos observar com assombro o compromisso dos fanáticos do Vaticano II em defender seu concílio, a ponto de compor não menos do que uma espécie de catecismo do concílio. Se eles tivessem se dado ao trabalho de reafirmar com igual empenho a imutável doutrina da Igreja,
quando ela foi negada ou silenciada, justamente em nome da renovação conciliar, hoje haveria menos ignorância da fé e menos confusão. Mas, infelizmente, defender o Vaticano II é mais importante do que defender o perene depositum fidei. Assinado Carlo Maria Viganò, 14 de agosto de 2020, Vigília da Assunção da Santíssima Virgem Maria. Tradução oficial para o inglês de Daiane Montanha. E tradução do inglês para o português minha, Helga Maria Saboia Bezerra, para o meu canal Desde Espanha. Monsenhor Viganò concentra sua intervenção naquela citação de Ratzinger, em que ele afirma 3 coisas. Ratzinger diz que defender a verdadeira tradição da Igreja hoje significa defender o concílio. Diz também que devemos permanecer fiéis ao hoje da Igreja, não ao ontem ou ao amanhã. E, por fim, diz que este hoje da Igreja são os documentos do Vaticano II, sem reservas que os amputam e sem arbitrariedades que os deturpam. Monsenhor Viganò o que faz é demonstrar que as 2 primeiras proposições de Ratzinger, complementares, não encontram apoio na tradição, já que o presente da Igreja sempre está ligado, de forma indissolúvel, com o seu passado, e que se a Igreja militante, nós, aqui na Terra, tem um hoje, nada pode mudar a sua essência, sua missão e, sobretudo, sua doutrina. E que, assim, não é isso que Ratzinger queria, de uma Igreja somente de hoje, na qual o ontem já passou e o amanhã ainda não aconteceu. Porque o que Cristo ensinou ontem vale para o hoje e para amanhã. E não só isso, diz Monsenhor Viganò, que Ratzinger faz uma terceira proposta, a de que devemos permanecer fiéis ao hoje da Igreja, não ao ontem nem ao amanhã. Monsenhor Viganò explica que essa foi exatamente a proposta dos adeptos do Concílio Vaticano II, com a finalidade de apagar o passado, de fazer uma revolução na Igreja, através do concílio no hoje daquela época e preparando a crise daquele amanhã em que nós nos encontramos agora, no ano 2020. E diz também Monsenhor Viganò que os inovadores que queriam aquele concílio realizaram o concílio precisamente com as reservas que amputaram e a arbitrariedade que deturpou não o Concílio Vaticano II, preocupação de Ratzinger, mas o magistério ininterrupto da Igreja. Se Ratzinger chegou a dizer o que disse, que reservas e arbitrariedades amputam e deturpam o Concílio Vaticano II, Monsenhor Viganò mostra que o que ocorreu foi exatamente que foram os próprios revolucionários que fizeram o Vaticano II, que amputaram e deturparam o magistério ininterrupto da Igreja. Vejam a preocupação de Monsenhor Viganò com o magistério ininterrupto da Igreja e a preocupação de Ratzinger com o Concílio Vaticano II. Em terceiro lugar, os inovadores, os revolucionários, diz Monsenhor Viganò, que quiseram mudar o magistério, a tradição da Igreja, demoliram a doutrina, a moral, a liturgia, a disciplina do que eles chamavam velha Igreja, velha religião. Os adeptos do Concílio Vaticano II, que estão aí hoje, exigem que hoje todos tenhamos uma submissão ao concílio, quando os que fizeram o concílio não se submeteram aos 2000 anos de magistério infalível, não se submeteram aos 2000 anos de tradição. Mas agora querem que todos apoiem incondicionalmente, apoditicamente, o único evento que adulterou a tradição bimilenar da Igreja, o Concílio Vaticano II. E Monsenhor Viganò termina destruindo o argumento de Ratzinger, dizendo que a linha de raciocínio dele não tem muita credibilidade e limita-se a reafirmar essa autorreferencialidade da Igreja Conciliar que está em ruptura com o ensino ininterrupto dos Sumo Pontífices que a precederam. Excelente, como sempre, Monsenhor Viganò.